Irmãos, agora vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 1, Salmo número 1, fazer uma exposição do Salmo, buscando compreender o que o salmista quer nos falar e também trazendo algumas aplicações para nós, para o dia de hoje. Salmo 1, esse salmo diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo bem conhecido, né? Talvez ao lado do Salmo 23, o salmo mais conhecido do Saltério. E neste salmo nós temos o autor falando de ímpios e justo e de bem-aventurança, né? Aqueles que são felizes, e aqui ele trazendo o justo nessa condição. Fazendo esse salmo, ele faz a distinção sobre essas duas pessoas, né? Esses dois tipos de pessoas. Nós já sabemos que toda a humanidade ela é obra de Deus, e como toda a criação, e toda a Bíblia afirma isso. A humanidade é a obra das mãos de Deus. Sabemos que todos nós somos descendentes de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, e de onde procede também toda a humanidade. Toda a humanidade procede desse casal, e eu espero que ninguém tenha problema com a doutrina da criação, essa doutrina tão especial, tão central na doutrina cristã, e que serve de base para várias outras doutrinas, porque essa é uma afirmação na criação, capítulo 1 e 2 de Gênesis. E sendo descendentes de Adão e Eva, feitos à imagem e semelhança de Deus, toda a humanidade, todos nós, temos essas características que nos distinguem do restante da criação. Característica de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos, então, com essas características para glorificar a Deus no meio de toda a criação, com atributos ou características similares a Deus. Não que a gente vai entrar em detalhe aqui agora sobre isso, não temos tempo para isso, mas vale a pena guardar essas informações aqui, para que a gente possa entender bem a distinção entre ímpios e justos, feita aqui pelo salmista. O salmista, ele nos mostra que a partir dessa união de Adão e Eva, surgiram então ímpios e justos. E também nos afirma que essas diferenças entre esses dois tipos de pessoa, os tipos de pessoas, são muito grandes, no que se refere principalmente à relação deles com Deus. Há uma diferença muito grande na relação do ímpio com Deus e do justo com Deus. Consequentemente, também há uma diferença muito grande quanto ao destino de cada um deles. E tudo isso, é claro, após a queda. Tudo isso aconteceu após a queda, o surgimento desses dois tipos de pessoa. Mas trazendo aqui um pouco o nosso entendimento à estrutura do Salmo, a gente pode ver que o Salmo, a cada versículo, ele traz uma afirmação, ou uma declaração, ou fala de alguma consequência do posicionamento de um e do outro, né? No verso 1, por exemplo, a gente tem a descrição do justo, e é uma declaração negativa quanto ao que não deve fazer o justo, né?
No verso 2 nós temos também a continuação da descrição do justo, mas agora com uma declaração afirmativa, positiva. No 3 nós temos a consequência, nós vimos a consequência, ou melhor, o salmista nos traz a consequência da lei do Senhor no coração do justo. E verso 4 faz uma descrição dos ímpios, né, daqui do zombador, do insensato, do tolo. No verso 4, né? No verso 5 nós temos a consequência da insensatez dos ímpios. E no verso 6, então, o salmista faz as suas considerações finais sobre justos e ímpios. Hoje, eu pretendo mostrar essa diferença entre justos e ímpios e mostrar também a consequência disso. Também devo mostrar como nós devemos agir diante dessa realidade. Nós, agora que somos justos, né? A igreja do Senhor, justificados em Cristo Jesus. E por último, também ressaltar qual deve ser o cuidado nosso nesse tempo, nesse contexto atual em que estamos isolados socialmente, né? E aí eu quero chamar a atenção para a necessidade de santificação. Mas o que nós temos então aqui, como já foi lido, é o primeiro salmo do Saltério, e nós podemos perceber a tônica desse salmo aqui, do início ao fim. É um salmo de sabedoria. Ele vem falando dessa distinção aqui entre o justo e o ímpio, e de forma bem direta ele faz isso. O salmista faz isso de forma bem direta. Ao longo de todo o livro dos Salmos, ao longo de todo o Saltério, essa distinção ela estará presente em vários salmos, né? E salmos de várias categorias, sejam eles salmos de ação de graça, de confissão de pecado, salmos de clamor por julgamento, de lamentação. Em vários salmos dessas categorias, nós teremos sempre a presença do justo e do ímpio, né? Do crente e do descrente, né? Do cristão e do não cristão, por exemplo, no nosso tempo agora. Em todas as formas aparecem então essas duas figuras que o salmista representa aqui como o justo e o ímpio. E o salmista faz questão de deixar claro, sem deixar dúvidas, essa diferença entre esses dois tipos de pessoa. Pensando um pouco no conteúdo em si do salmo, para depois a gente ir para algumas considerações, é bom a gente perceber, o salmo a gente pode dividir o salmo em 4 partes, pelo menos. A primeira parte, do verso 1 ao 3, onde tem a declaração negativa a respeito da descrição do justo, depois o versículo 1, uma descrição do justo fazendo uma declaração positiva, e depois o verso 3, falando da consequência da lei do Senhor no coração do justo, né? Depois, uma segunda parte seria o capítulo 4, a terceira parte, o versículo, estou falando do capítulo, mas é versículo 4, depois o versículo 5, e por último, então, uma última parte, que é o versículo 6, como eu já havia falado, né? As considerações finais. No versículo 1, a gente deve tomar atenção a essa declaração negativa aqui. Nós conhecemos o que não se espera do justo. No versículo 1, o salmista vai dizer que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Né? Trazendo aqui, esse versículo 1, ele traz ao nosso conhecimento como não deve se comportar o justo, o cristão, né? Aquele temente a Deus. E ele diz então que o bem-aventurado, o Filho de Deus, é aquele que deve evitar então qualquer relação íntima que o associe com o ímpio. Ele fala que o bem-aventurado, o cristão, o temente a Deus, o justo, ele não anda no conselho dos ímpios. E aqui esse não anda, a gente pode entender como não procede como, né? Ele não pensa como os ímpios, né?
Aí a gente está pensando aqui em relação de conceitos, de opiniões, de motivações. A outra afirmação que ele faz é que ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não se detém no sentido de não tornar-se servo daquela condição, escravizado no caminho dos pecadores, praticando as mesmas coisas que os pecadores. E por último ele fala, a terceira afirmação, é que ele não se assenta na roda dos escarnecedores, que não habita, né? Não se sente à vontade na companhia daqueles que são escarnecedores, dos blasfemos, né? Companheiros deles, em cumplicidade com eles. O cristão, o bem-aventurado, o discípulo de Jesus, né? O justo, ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Notem aqui um progresso, né, nessa condição em direção à piedade. Andar, assentar, né, ou andar, se deter e se assentar. O ímpio, ele anda dessa forma, ele procede dessa forma. O bem-aventurado, ele deve evitar essa condição. Verso 2 e 3, então, nós temos uma declaração positiva a respeito do justo, mostrando a consequência na vida dele da comunhão com Deus. Vai dizer que antes o seu prazer estar na lei do Senhor, e nela, na sua lei, ele medita dia e noite. O bem-aventurado, o Filho de Deus, ele é aquele que tem prazer na lei do Senhor. Ele se apega à palavra de Deus, aos preceitos de Deus, à vontade de Deus, né? O verso 13 ainda diz que ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz é bem sucedido. A consequência de ter prazer na lei do Senhor, se apegar ao Senhor, a sua palavra, é frutos no momento certo, e essa aparência viçosa, né, como dita aqui pelo salmista, na vida do cristão, do justo. Verso 4 e 5, nós temos que os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. A descrição aqui dos ímpios. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui a gente tem a consequência da insensatez desses homens ímpios. Os ímpios, então, eles não têm estabilidade, como diz aqui no verso 4, e por conta da sua falta de interesse em conhecer a vontade de Deus, o seu destino é diferente do destino do cristão, do justo. Ele é uma pessoa que vai ser dispersa, uma pessoa que não vai ter um fim bom, né? Verso 6 diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Verso 6, então, a gente tem essa consideração final do salmista, e nessa consideração final ele fala sobre o destino desses dois, o bem-aventurado e o ímpio. O bem-aventurado, ele é conhecido do Senhor, e aqui, conhecido aqui, conhece, né? O Senhor conhece o caminho do justo, no sentido de aprovação. O Senhor aprova o caminho do justo. Já quanto ao ímpio, ele diz que ele está destinado à perdição. Ele diz que o caminho dos ímpios perecerá. Perecerá aqui no sentido, o caminho dos ímpios levará esse homem à perdição. No dia do Senhor, então, o caminho do ímpio deixará de existir. Essa é a tônica do Salmo. É isso que o salmista nos apresenta. E no nosso contexto aqui, como já está aplicado isso ao nosso contexto, nessa explicação, os bem-aventurados aqui somos nós, cristãos. Se pensarmos hoje em dia, nós somos aqueles que somos felizes, mas não felizes sem motivo.
Nós somos felizes por ter a aprovação de Deus. Somos aqueles que somos bem-aventurados na presença de Deus. Felizes e uma felicidade associada aqui à santidade. Pois é dessa forma que nós temos a aprovação de Deus. Nós somos felizes porque nós sabemos que temos a aprovação de Deus. E este é o prazer do justo. E este prazer ele se encontra onde? Na lei do Senhor, diz o texto. Porque é ela, no final das contas, que define o que é bom. Nós somos bem-aventurados, felizes, porque temos a aprovação de Deus, porque na lei do Senhor nós encontramos aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é bom. Fazer a sua própria vontade, que é perfeita e agradável, justa. Para isso somos chamados, andar segundo a vontade de Deus. Trazendo um exemplo bíblico para isso que eu estou falando, percebam o exemplo de Jó, aquilo que aconteceu com Jó, a vida de Jó. Jó é bem-aventurado. E ele não era bem-aventurado só por ser feliz. Jó era bem-aventurado por Deus aprovar a sua conduta. A conduta de Jó era assegurada pelo próprio Senhor. A isso nós chamamos perseverança dos santos. Aquilo que o Senhor tem nas mãos, esse não se perderá, como o próprio Senhor Jesus diz lá em João, capítulo 10, verso 27 e 28. E nisso nós podemos descansar, porque nós somos agora chamados de justos, porque nós somos ovelhas do aprisco do Senhor Jesus. E no capítulo 10 também de João, verso 7 ao 18, o Senhor Jesus disse que aquelas que são ovelhas do seu aprisco não se perderão. Ele tem cuidado, ele cuida delas. E esse elas aqui somos nós, os justos. Se enquadramos perfeitamente naquele conceito de justo, lá trazido pelo salmista no Salmo 1. Precisamos compreender, então, como é que o Senhor nos mantém no seu aprisco. E fazendo isso com o Salmo 1 em mente. Porque Ele faz isso. Ele tem nos mantido no seu aprisco. No início dessa pregação aqui, eu falei que nós somos feitos para glorificar a Deus no meio da criação, de toda a criação. E nós fazemos isso porque nós temos atributos ou características semelhantes a Deus. O fato é, irmãos, que aquela realidade de imagem e semelhança lá de Adão e Eva, no paraíso, lá no Éden, não existe mais nesse momento da história da humanidade. A realidade agora é outra. Não que nós não tenhamos, não sejamos mais imagem e semelhança de Deus, mas agora, por causa do pecado, após o pecado ter entrado ao mundo, esta imagem e semelhança ela ficou bastante prejudicada. E o prejuízo é tanto que após o pecado entrar no mundo, toda raça humana nasce ímpia. Ela nasce insensata. Todos não são justos. Ninguém é temente a Deus. Todos insensatos, todos não bem-aventurados, todos tolos. A humanidade é composta por essas duas classes de pessoas. Mas como que essa outra classe de pessoa, os justos, elas aparecem então? Essa é a pergunta que tem que vir à nossa mente. Isso é graça, totalmente pela graça de Deus. E isso é visto, né? É visto desde a época de Caim e Abel, desde a época de Sete e seu malvado sobrinho neto Lameque, desde a época de Noé e os seus contemporâneos, na época de Sem e o seu sobrinho neto também, Nimrod. Toda a história primeva, todos os 11 capítulos de Gênesis contam e falam a respeito dessa realidade. Após o pecado entrar no mundo, dois tipos de pessoas existem. Uns naturalmente seguindo o seu curso e outros irmãos nossos, abençoados por Deus e alçados
essa é a palavra, a condição de justo. Nós hoje, regenerados por Deus, temos acesso aos meios de graça e nós precisamos fazer uso deles. Por isso nós devemos sentir falta de congregar, como está acontecendo hoje. Por isso o presbitério vive incentivando a igreja a permanecer em oração, em contato com a palavra de Deus, porque são os meios de graça, oração, estudo da palavra, comunhão com os irmãos, são esses meios de graça que nos afastam, nós já regenerados, nós já justos, são esses meios de graça que nos afastam, então, do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores. É o prazer na lei do Senhor que nos capacita a ser produtivos para o reino de Deus, sendo dessa forma bem-aventurados, contados como felizes, como aqueles que alcançaram o propósito da sua existência. Também sabemos que esta não é a realidade de muitos, e aqui vai um alerta, irmãos. Muitos estão perecendo. O que vemos, o que sentimos vendo essa realidade, devemos nos alegrar com isso? Não, de jeito nenhum. Nós precisamos saber que nós somos chamados a ser sal e luz para esses que estão perecendo. Devemos pensar na responsabilidade que cai sobre nós, agora justos, por termos essa realidade revelada a nós, essa verdade a respeito da existência humana revelada a nós. Somos responsáveis pelo anúncio da salvação em Cristo Jesus, salvação que resgata pessoas, como aconteceu conosco, resgata pessoas do caminho que perecerá. Todos nós trilhávamos esse caminho que perecerá, mas fomos resgatados por conta do anúncio da salvação em Cristo Jesus. Porque, na verdade, só o Senhor Jesus pode ser chamado de justo. Nós somos justos estando nele, porque somos justificados por ele. Na verdade, o centro do Salmo, essa figura do justo, aqui representada pelos justos, é o próprio Senhor Jesus. Só encontramos sabedoria se ela é revelada a nós, estando nós agora em Cristo Jesus, o justo, aquele que tem acesso pleno à presença de Deus, o Pai. Estou orando muito por um avivamento nesse momento, irmãos. E gostaria muito que a igreja se voltasse a Deus nesses dias de isolamento social com esse clamor. Há tanto tempo, nós vimos a oportunidade de estarmos orando nesse sentido, e muitos de nós já orando nesse sentido, e agora eu gostaria de intensificar esse desejo no coração da igreja. Que a igreja possa estar com esse clamor diante de Deus, um clamor pedindo que o Senhor nos dê profunda convicção do pecado. Precisamos conhecer o Senhor, e à medida que a gente conhece o Senhor, a gente poder perceber quanto é agressivo o pecado diante daquele que é santo, puro em todas as coisas. Pedindo ao Senhor, então, profunda convicção do pecado, que Ele nos dê a consciência que agora o momento é de lamento na presença de Deus, usando a linguagem do Antigo Testamento, é momento de pano, de saco e cinzas, ao invés de luto, ao invés de festa. Que o Senhor, pedindo que o Senhor nos dê profunda vontade de conhecer nas Escrituras, que a gente possa, nesse momento agora, se voltando a Deus em clamor, pedir que Ele retire da nossa mente qualquer caricatura de um Senhor que não existe, um Senhor Jesus que não existe,
que um dia foi imposta a nós, oferecida a nós, que porventura a gente possa ter abraçado. Profunda vontade de conhecer o Senhor Jesus das Escrituras, sem mais, sem menos. E à medida que a gente vá conhecendo esse Senhor das Escrituras e que Ele possa reinar sobre nós verdadeiramente, que a gente possa aumentar cada vez mais, o que possa aumentar cada vez mais no nosso coração o desejo de estarmos juntos como igreja, porque nós somos o seu corpo. Também que o Senhor nos dê o desejo de estar junto, e hoje eu lembro que seria domingo de ceia, momento de estar junto, compartilhando do pão e do suco na ceia do Senhor, com os olhos voltados para aquele momento das bodas do Cordeiro, bodas, festa maravilhosa na presença do Senhor, as bodas do Cordeiro, para a qual nós já somos convidados. Que brota no nosso coração um desejo intenso de congregar junto com os irmãos, sabendo que nós somos um corpo e experimentaremos isso no futuro todos juntos. Para isso, irmãos, nós devemos, então, para que aconteça esse avivamento no nosso coração e no meio da Igreja de Cristo, nós precisamos nos afastar daquilo que nos distrai. O que não falta são coisas que nos distraem. E a gente precisa se afastar dessas coisas. Mas eu sei que ao longo do tempo as palavras elas tomam um significado diferente. Então, permitam-me voltar no tempo em que a palavra medíocre não tinha uma conotação tão jocosa, tão depreciativa como ela tem agora. E ao voltar a essa época e fazer uso dessa palavra agora, entendida somente como algo na média, medíocre, sendo algo na média. E dessa forma dizer ao Senhor, num clamor, ó Senhor, se eu fosse menos medíocre, pois nem isso eu consigo ser. Se eu fosse um crente mediano, um crente comum, um crente modesto, tenha misericórdia, Senhor, porque nós vivemos muito abaixo da média. Nem medíocre nós conseguimos ser. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, com algumas coisas que nos distraem. Tenho percebido, durante esses dias, vários canais de TV aberto, as contas de Spotify turbinada, várias opções na internet. Nada contra entretenimento. Entretenimento tem seu lugar na nossa vida. Mas o cristão ele deve saber que não é daí que vem o alívio, a segurança, não é daí que vem a paz, muito menos um avivamento espiritual, onde reside a verdadeira felicidade, onde nós somos colocados como bem-aventurados na presença de Deus. Cuidado, irmãos, é muito fácil que estas coisas alimentem a preguiça, a procrastinação. Cuidado, porque é possível que ali esteja o laço do passarinheiro, o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores. Terminando essa pregação aqui, eu quero comparar o final desse Salmo 6, desse Salmo 1, verso 6, com a parábola do joio e do trigo, lá de Mateus 13. O joio e o trigo, irmãos, eles são duas plantas muito parecidas. E uma vez que elas crescem juntos na mesma terra, na mesma lavoura, é impossível ou inviável que o agricultor separe uma da outra.
enquanto elas crescem, porque a semelhança entre elas é muito grande. Jesus ele usa essa imagem de agricultura, muito familiar para aqueles que estavam ouvindo ele naquele momento, para falar sobre a diferença entre o discípulo e o incrédulo. E é possível que hoje, no momento, essa diferença, em alguns aspectos, em alguns relacionamentos, elas sejam muito sutis mesmo. Mas é importante notar que é dito que a diferença incontestável entre esses dois tipos de pessoas, nas duas histórias, tanto na história do Salmo 6, ou na narrativa do Salmo 6, quanto na história contada pelo Senhor Jesus em Mateus 13, essa diferença incontestável ela vai ser apresentada no futuro. Jesus, na parábola, ele cita o futuro como uma colheita. Na hora da colheita é que saberá quem é joio e quem é trigo. Uma vez eu ouvi uma ilustração tão preciosa que o pregador ele falou que só é possível no dia da colheita saber quem é o justo e quem é o ímpio, ou quem é o trigo, quem é o joio, porque o justo ele terá muitos frutos e com o peso dos frutos ele se curva diante do Senhor que virá fazer a colheita. É óbvio que toda analogia tem as suas falhas, né? Mas é muito interessante pensar num trigo cheio de grão, se curvando, e o joio sem trigo, continuando em pé, soberbo na presença de Deus, ou na presença daquele que vem fazer a colheita. Prostrado, o trigo não é atingido pelaquela foice que vem fazer a colheita, mas aquele joio soberbo, em pé, diante daquele que vem fazer a colheita, esse é identificado e retirado, e esses dois são separados, né? Figura forte, mas é mais ou menos isso que acontece nesse dia do juízo, citado aqui pelo salmista, e o salmista faz isso sem figura de linguagem, né? Ele fala diretamente sobre o dia do juízo. Onde estaremos, né, no dia do juízo? Soberbos, em pé, prontos para ser eliminados, ou curvados, prostrados, por saber da graça de Deus que nos fez ser frutíferos diante da presença de Deus. Queria terminar aqui com uma citação, um comentário de Matthew Henry a respeito desse último versículo do Salmo 1. Ele diz assim: o destino do ímpio já está definido. Porém, cada vez que o pecador sensibiliza-se quanto à sua culpa e miséria, pode ser admitido pelo Senhor Jesus Cristo, que é o caminho vivo na companhia do justo, e chegar a ser uma nova criatura nele, sendo justificado por Jesus. Agora, terá novos desejos, novos prazeres, esperanças, temores, penas, companhias e ocupações. Os seus pensamentos, palavras e ações são transformados. Entra em um novo estado e tem um novo caráter. Eis que todas as coisas são feitas novas através da graça divina, que transforma a sua alma para ser conforme à imagem do seu Redentor, a imagem e semelhança de Deus. Só será restituída a nós, ou dada a nós na sua plenitude, estando em Cristo Jesus e, após o juízo, sendo glorificado por conta dos méritos de Cristo. No final das contas, irmãos, finalizando com isso, o
que nos difere dos ímpios é a graça de Deus que nos transformou, que nos faz semelhantes ao Filho, e agora nós podemos dizer que somos identificados com Ele. Dessa forma nós somos verdadeiramente felizes, bem-aventurados na presença de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e agradecidos, ó Pai, queremos suplicar, Senhor, pelo avivamento no nosso meio. Nos dê, Senhor, desejo intenso de conhecer mais a Ti, Senhor. Nos dê convicção dos nossos pecados, ó Pai, e arrependimento genuíno, Senhor. Que haja, Senhor, no meio da Tua igreja a verdadeira confissão de pecados, ó Pai. Que aquilo que vem ofendendo a Tua pessoa, aquilo que tem sido prática nossa que Te ofende, Senhor, que venha, que salte ao nosso entendimento, Senhor. Que não fique oculto, Senhor, nos desejos secretos do nosso coração, enganoso, mas que possamos, ó Pai, ter essa consciência daquilo que tem Te ofendido, Senhor. E prostrados, ó Pai, humildes na Tua presença, que possamos pedir perdão, Senhor, por tamanha ofensa àquele que se mostrou amoroso por nós. Ó Senhor, nos preserve, Senhor. Não permita que venhamos a expor o Teu Filho à vergonha, Senhor. Ó Senhor, que o sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz seja cada dia valorizado por nós, ó Pai. Que o acesso que temos, ó Pai, à Tua pessoa, à Tua palavra, que o acesso que temos a Ti em oração, ele possa ser bem aproveitado, Senhor, e não deixado de lado, Senhor, e usado somente nos momentos que nós não temos encontrado a felicidade, aquela felicidade passageira que o mundo nos dá, Senhor. Ó Senhor, que nossa felicidade seja viver na Tua presença, que venhamos a buscar, Senhor, essa verdadeira felicidade, sermos contados, ó Pai, como Teus filhos, prazer na lei do Senhor, por saber que só ela nos revela aquilo que é bom, perfeito e agradável diante de Ti. Senhor, dê à Tua igreja bom discernimento dessas coisas, Pai, que nesse momento de aflição, de dúvidas, muitas vezes de desespero para algumas famílias, que a Tua palavra, Senhor, seja a base, Senhor, para viver em segurança, seguros que estamos nas mãos de um Senhor soberano que tem nos guardado no Seu aprisco. Nós Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra bendita que nos mostra qual é o fundamento da nossa boa-aventurança, Senhor. Qual é o fundamento de uma vida feliz, segura nesse mundo, Senhor. Hoje nós sabemos que é viver na Tua presença, Senhor. Que possamos, além de desfrutar dessa graça imerecida, que possamos também anunciar àqueles que certamente precisam, Senhor, ouvir, Senhor. Ó Senhor, que possamos fazer diferença nos nossos relacionamentos, que o próximo, Senhor, veja em nós uma esperança que seja desejável a eles, Pai. Que possamos ter sempre em mente a convicção da nossa salvação, a convicção que somos ovelhas Tuas, ovelhas do Teu aprisco. Louvamos a Ti pela Tua palavra bendita, nos fazendo advertências, admoestações, nos dando instruções. Tua palavra que é apta, Senhor, para nos ensinar, nos corrigir e nos preparar para a vida eterna. Louvamos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Irmãos, aqui termina nosso culto. Tenham todos um bom final de domingo. Espero vê-los todos em breve. Amém.